Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para apresentar para vocês outro projeto que desenvolvi. Nesse projeto, trabalhei sobre o conceito de IAC, a infraestrutura como um código. Mas o que seria o IAC? O IAC é a prática de gerenciar e criar toda a sua infraestrutura cloud, como, por exemplo, servidores, redes, bancos de dados, balanceadores de cargas e entre outros serviços. Tudo isso é feito através de arquivos de configuração como por exemplo o Terraform. O Terraform é uma linguagem de programação que faz todo esse gerenciamento. Para a gente entender melhor isso, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode comparar um processo sem utilizar o conceito de AC e outro processo utilizando o conceito de AC. Imagina que a gente precisa montar um ambiente para a aplicação de um servidor web, um servidor de aplicação ou até mesmo um banco de dados na AWS. O processo seria o seguinte: acessar o site da AWS, fazer o login, ir no menu de pesquisas e pesquisar, por exemplo, um EC2, e logo após clicar em criar uma instância EC2, preencher dezenas de campos, e caso quisesse criar outro servidor em paralelo a esse, teria que repetir o mesmo processo. Outro exemplo também, criar um banco de dados. A gente teria que fazer uma pesquisa, por exemplo, em busca de RDS, e fazer o mesmo processo. Qual o problema disso? É lento, leva muito tempo. Outro problema é propenso a erros. É fácil da gente esquecer um passo ou clicar na opção errada. Também temos a questão de consistência. O ambiente de desenvolvimento que a gente cria hoje seria diferente de um ambiente de produção que, como por exemplo, um colega meu que está trabalhando no mesmo projeto, criou na semana passada. E também não tem registro, é sem histórico. Se algo acontecer, como por exemplo parar de funcionar, é difícil saber quem mudou, o que e quando esse erro aconteceu. Já utilizando o conceito de AC, a gente pode repetir o mesmo processo, utilizando um simples código, como por exemplo esse daqui. Mas qual seria o benefício de utilizar o conceito IAC com Terraform? O primeiro benefício seria a velocidade e automação. Criar ou replicar uma infraestrutura muito longa às vezes leva dias. E utilizando o Terraform, isso leva a questões de minutos. Segundo, seria a consistência, porque garante que os ambientes de desenvolvimento, teste e produção sejam idênticos. O terceiro benefício seria o versionamento Git. Já que minha infraestrutura agora é código, eu poderia usar o GitHub para controlar as versões. Além disso, tem um controle de histórico completo das mudanças e auditar caso acontecesse algum erro em alguma das versões, assim voltando para uma versão anterior se algo der errado nesse processo. E o último benefício, e na minha opinião o melhor de todos, seria a redução dos custos, porque como nós estamos trabalhando com automação, reduzimos os riscos de erros serem mais caros. E lembrando, pessoal, como o IAC, a infraestrutura como um código, é um conceito, nós podemos aplicar em diferentes ambientes em nuvem, como por exemplo a AWS, Azure, Google Cloud e entre outros. Nesse projeto, eu automatizei a criação dos dois principais serviços da AWS, as instâncias EC2 e o S3 Bucket, que é um tipo de data lake que armazena os dados em formas de objetos. Escolhi essa plataforma porque tem mais afinidade e também utilizei o Terraform e o Docker Desktop para gerenciar os containers. Eu irei realizar a criação desses dois serviços de formas separadas. A primeira parte, criando as instâncias EC2, os arquivos das instâncias EC2, que já estão criados aqui. E a segunda parte, utilizarei o Docker Desktop para gerenciar um container que tem instalado em si um sistema operacional Linux Ubuntu, onde eu irei realizar o restante do gerenciamento. E para a criação do container, nós precisamos desse arquivo chamado Dockerfile. O Dockerfile é uma receita para criar uma imagem Docker que funciona como um ambiente de desenvolvimento ou até mesmo de automação. O Dockerfile é um código-fonte de aplicação que permite que eu possa distribuir essa imagem e que ela seja executada de forma confiável e automatizada em outro ambiente. Nessa primeira parte do código, é onde definimos a imagem base, onde tudo vai ser construído. No meu caso, eu escolhi a versão mais recente do sistema Linux Ubuntu. Nessa segunda parte do código, é onde definimos quem criou esse documento de imagem, que no caso fui eu. Nesse trecho do código,
cria uma variável de ambiente para definir a versão do Terraform que deveremos utilizar. E para a gente ver as versões disponíveis, a gente pode fazer a cópia desse link. Deixa eu ver aqui. E observar as versões que temos disponíveis. Eu sempre evito utilizar essas versões do tipo alpha ou beta, porque são versões que estão em teste. Eu sempre utilizo as versões consolidadas. Logo após, nesse trecho de código, é onde realizamos a instalação das dependências. Logo após, realizamos o download e a instalação do Terraform. Também instalamos o AWS CLI, onde vai ser um ambiente de interação com a nuvem AWS. Adicionamos também o GitHub CLI, onde vai ser um ambiente para podermos fazer o versionamento de código. E logo após, criamos uma pasta chamada IAC AWS, copiamos nossos arquivos locais, definimos essa pasta como um diretório de trabalho padrão, ou seja, quando executamos o terminal, ela vai diretamente para essa pasta, e o cmd para definir o comando bash como comando padrão para execução do terminal dentro do container. Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo da instalação dessa imagem em um container, no Docker Desktop. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Pronto, pessoal. Download concluído. Agora é hora da gente executar a criação dessa imagem. Ok, pessoal. Como podemos ver, já iniciou na pasta daquele diretório que a gente definiu como principal. Também copiou meus arquivos locais. E agora, pessoal, vamos configurar o ambiente nuvem AWS. Mas, primeiramente, vamos conferir nossas versões das nossas dependências. E para iniciar a configuração, temos que configurar a autenticação para a AWS, criando uma conta usuário através do serviço IAM. Essa conta que eu estou utilizando, ela já é uma conta de usuário IAM, porém ela tem permissões de administrador. E contas com permissões de administrador ou contas raízes não é aconselhável para serem utilizadas para tarefas diárias, por motivos de segurança, porque a sua conta está conectada diretamente com o seu cartão de crédito. Então, a melhor prática é criar uma conta, o usuário, e seguir o princípio de segurança do menor privilégio, que é conceder as permissões, conceder somente as permissões necessárias para aquela determinada conta usuário. Mas o que seria o IAM? O IAM é um serviço que permite que você gerencie o acesso aos serviços e recursos da AWS com segurança. Também oferece a flexibilidade de configurar o acesso com base nas necessidades operacionais ou de segurança do usuário. E seguindo esse conceito, agora vamos criar primeiro um novo grupo de permissões e depois criar o usuário para incluir dentro desse grupo.
Aqui já podemos ver que já tem um grupo de permissões ou um grupo de usuários já criado, já existente, que no caso é dessa minha conta. E agora vamos criar o novo. Nós informamos o nome, as permissões que serão concedidas a esse grupo de usuário. No caso, nós temos duas opções. Uma que seria definir as permissões totalmente restritas aos serviços que queremos utilizar, por exemplo, Full Access, EC2 e Full Access S3. Ou podemos fazer de outra maneira. Ao invés de privar algumas permissões de serviços, nós podemos filtrá-los por função de trabalho e dar da seguinte permissão a ele, que é essa daqui, Power User Access, que essa permissão concede o acesso total a todos os serviços, menos os de administrador, que no caso seriam gerenciar contas AWS. Fornece acesso total aos serviços e recursos AWS, mas não permite o gerenciamento de usuários e grupos. Pronto, vou selecionar essa opção mesmo. Está criando um grupo. E agora é o momento da gente criar o nosso usuário para que a gente possa inserir no grupo do usuário. Porque aqui mostra que não tem nenhum. Usuários. Criar usuários. AWS. Iniciar acesso. Quero criar um usuário aí. Personalizando uma senha. Vou desmarcar essa opção porque eu já tenho minha senha memorizada. Próximo. Atribuo ao grupo de usuário que eu quero. E aqui mostra as permissões. Criar usuário. Para fazer o login, copio um link. Fazer o login na nova conta. Agora eu vou mostrar a vocês que o acesso aos serviços estão habilitados. EC2. Nenhuma mensagem de erro. S3. O RDS. Todos eles estão habilitados. Agora vamos criar as credenciais de acesso para essa conta usuário. Criar a chave de acesso. Marcamos a opção de CLI. Confirmamos a sugestão. Agora vamos configurar nossas credenciais de acesso no container Docker. Porém, antes eu tenho que explicar a vocês que a chave de acesso ela é um tipo de dado sensível que permite que qualquer um que tenha o acesso a essa chave tenha acesso direto à nossa conta. Eu estou mostrando aqui tranquilamente porque, se vocês observarem, são par de chaves. Ou seja, só vai ter acesso a essa conta quem tiver ambas as chaves. Por isso que estou mostrando
tranquilamente somente em uma, porque a outra está privada. Então vamos para o Docker. Iniciamos o shell do Linux. Informamos o comando de configuração da AWS. Pesquisando pela região que nossa conta está. O formato de saída podemos deixar em branco. E agora vamos testar se realmente a nossa conta está conectada com esse container Docker. Nós podemos listar os buckets existentes no AWS S3 com o seguinte comando. Essa primeira parte do comando informa qual serviço eu vou trabalhar e o que eu quero dele. Ou seja, eu estou trabalhando com o serviço S3 e estou querendo listar o conteúdo que existe nele. Essa barrinha aqui é de concatenação. E aqui um comando Linux que serve de filtro, informando que eu preciso somente da coluna com o nome do bucket S3. E vamos fazer o teste. Eita. Print. NF. Pronto, como retornou vazio, sem nenhum erro, é normal, porque não temos nenhum bucket criado lá na plataforma AWS no momento. Agora, vamos configurar as credências de acesso do GitHub. E para isso configuramos o nome e e-mail do usuário, aqui contido no container. Conferimos se toda a configuração está correta. Iniciamos a autenticação de login. Selecionamos a primeira opção, github.com. Método de operação, a primeira opção também, HTTPS. Autenticar, sim. Colar uma chave de autenticação. E agora vamos para a página do GitHub. Para gerar uma chave de autenticação, vamos em configurações. Configurações de desenvolvedor. Gerar novo token. Nome do token. Descrição. Escolhemos o tempo de expiração para essa chave token. Selecionamos o repositório.
Adicionamos as permissões. E geramos o token. Então, somente. Copiamos a chave e colamos no CLI. Login bem sucedido. Agora vamos clonar o repositório. Vamos verificar se os arquivos foram clonados de forma correta. Tudo ok. Vamos acessar o diretório. Bem, pessoal, a linguagem do Terraform é a HCL, a HashiCorp Configuration English, que é uma linguagem de configuração desenvolvida por essa empresa, que foi especialmente criada para ser de fácil leitura e de escrita, e ao mesmo tempo performática para as máquinas. Como é uma linguagem de configuração e não de programação, é um tipo de linguagem declarativa, onde você descreve o que quer e não passo a passo de como chegar lá, como Python, Java, C. Ela não, ela tem o intuito de descrever e gerenciar a infraestrutura. Agora eu vou explicar a vocês os arquivos que eu listei. Vou começar explicando o arquivo principal, main.tf. Esse arquivo serve para gerenciar os modos dos serviços do ambiente nuvem que você deseja criar. Como podemos ver nesse arquivo, estou gerenciando um módulo de criação das instâncias EC2, onde eu informo onde estão as minhas configurações das instâncias, a quantidade de instâncias a serem criadas, o ID da minha imagem de máquina e o tipo da instância da EC2. E eu escolhi esse tipo de instância T2 Micro porque ela faz parte do nível gratuito da AWS, o Free Tier. Porém, ela tem um limite de horas a ser utilizada. No caso, a gente recebe, se não me engano, 750 horas de uso por mês, que isso é o suficiente, se não me engano, para rodar uma única instância direto durante um mês completo, que é um cálculo, que são 24 horas por dia vezes 31 dias, que dá aproximadamente 744 horas, não sei o certo, mas é algo aproximado a isso. Lembrando, pessoal, que esse cálculo é somente para uma instância. Se fosse o meu caso, que quero iniciar 2 instâncias, esse tempo cairia para metade. Nesse laboratório, eu vou utilizar a subnet padrão, que já vem criada na própria conta AWS. Verificamos o arquivo atual. O output
é o arquivo usado para me retornar as informações sobre a infraestrutura criada, sem eu precisar ir até o console da AWS para procurar essas informações. Como, por exemplo, nesse arquivo, ele vai me retornar os IDs das instâncias, o IP privado e o IP público. E agora vamos para os módulos. Os módulos servem para organizar os arquivos Terraform e, além disso, são uma boa prática para criar uma infraestrutura reutilizável, de fácil manutenção e escalabilidade. Já esse arquivo contém as variáveis de entrada que servem como definição de variáveis do meu serviço. É igual a iniciar uma variável em uma determinada linguagem de programação, como por exemplo, int número de instâncias igual a 2. O int número de instâncias é a definição da variável. E aqui, além de informar seu tipo, nós podemos informar a descrição de cada variável. Aqui é o arquivo de entrada, onde recebe os dados do meu provedor. Agora vamos criar as duas instâncias EC2, e para isso temos que iniciar o projeto no Terraform e baixar o Provider Connector da AWS. Eu vou dar uma pausa no vídeo, porque esse processo, como está sendo iniciado pela primeira vez, vai demorar um pouco. Agora que o Terraform foi iniciado, vamos iniciar o nosso projeto. Aqui podemos ver que eu já reconheci o módulo, a primeira instância a ser criada. E podemos perceber que a indexação dele é similar ao do Python. Ele começa a contagem com zero, com valor zero. Também já reconheceu a imagem da máquina, o tipo da máquina, a região onde ela vai ser criada, a segunda instância C2 também para ser criada. Aqui ele informa os tipos de saídas que ficaram disponíveis após a criação. E aqui ele pergunta se eu quero realizar as ações acima. E eu confirmo sim. E aí já está criando. E na saída está sendo informado o ID das instâncias S2, o IP privado e o IP público das instâncias. E agora vamos conferir se a criação realmente deu certo. E aqui como podemos conferir o ID da instância 6072. 6072 5381. 5381. A região também, onde a gente escolheu.
o IP público e o IP privado. Agora vamos destruir as instâncias criadas e adicionar o módulo S3. Entrou em processo de desligamento. Já está destruindo. Agora vamos criar um módulo do S3. Esse arquivo terraform.tfstate é um arquivo de estado e ele funciona como se fosse uma memória ou um cérebro do Terraform. É um arquivo no formato JSON que o Terraform cria e gerencia para registrar o estado da infraestrutura que ele está controlando. E o que é que ele faz? Ele faz um mapeamento dos recursos, entre os recursos, no seu código e os recursos reais na nuvem. Ele armazena o mapeamento de recursos, ou seja, ele associa o nome do recurso no seu código ao ID real do recurso da AWS na nuvem. Também armazena os atributos dos recursos, como valores de recursos criados, e também armazena as dependências. Ele salva as dependências entre os recursos. Ele informa qual serviço depende do outro para ser criado. E como ele tem como papel ser uma memória, é contraindicado que ele seja adicionado ao GitHub, porque ele é considerado um tipo de dado sensível, já que ele pode armazenar dados sensíveis em texto puro, como por exemplo senhas de banco de dados, chaves de acesso, entre outros. Agora eu vou exibir ele para vocês verem o seu formato. O ID das instâncias EC2 que foram criadas anteriormente, o IP privado, público, e assim por diante. Agora vamos continuar na criação do módulo do S3.
Agora vamos conferir os arquivos. Agora vamos iniciar novamente o Terraform para que eu possa reconhecer o módulo do S3. Ah não, pessoal, me perdoe. Eu esqueci de colocar ele no main principal. Vamos adicionar agora o módulo dele no main principal. Uma dica pessoal para no momento de criar o bucket não gerar um erro, porque o bucket tem que ter um nome único, vocês copiem o ID da conta de vocês. Agora vamos iniciar a Terraform novamente. Agora podemos ver que ele já reconheceu um módulo do Bucket S3 com as informações, o nome, a região onde ele foi criado e as demais instâncias EC2. Vamos confirmar. Deu erro em relação ao nome. Tentar novamente. Dessa vez deu tudo certo, agora vamos conferir se os serviços foram criados lá no ambiente AWS.
as instâncias EC2. Também o bucket S3. Agora vamos destruir. E agora, para finalizar, vamos fazer um novo versionamento de código no meu repositório GitHub. Agora, como podemos observar, nessa versão do versionamento, temos somente o módulo de criação das instâncias EC2. E agora vamos adicionar o módulo de criação do S3 Bucket. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.